Isso aqui é o que nós chamamos do entendimento de redenção e, consequentemente, de mordomia cristã. Redenção, Deus nos comprou, Ele nos adquiriu. O verso 20 está dizendo, vocês foram comprados por preço. Então, o seu corpo, em outras palavras, Paulo está dizendo, não te pertence. Ele é santuário de Deus. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Minha mãe uma vez voltou de uma consulta médica e ela falou, olha, fiquei com uma vergonha. Eu falei, do quê? Ela falou, de mim e de todos os crentes juntos. Falei, por quê? Ela falou, o médico olhou para mim e falou, olha, vocês evangélicos não fumam, não bebem, mas come que é um negócio. Olá, seja bem-vindo ao canal Andar no Espírito. Ajude-nos compartilhando este vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e deixando seu like para que possamos atingir ainda mais pessoas. Muito obrigado. Então, eu quero que você abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso aqui é o que nós chamamos do entendimento de redenção e, consequentemente, de mordomia cristã. Redenção, Deus nos comprou, Ele nos adquiriu. O verso 20 está dizendo, vocês foram comprados por preço. Então, o seu corpo, em outras palavras, Paulo está dizendo, não te pertence. Ele é santuário de Deus, ele é da parte de Deus. Basicamente o que Deus está dizendo é que esse corpo no qual eu e você moramos, que não é nosso, é antes de mais nada dele, porque ele comprou, nos foi confiado e nós temos que administrar como gerentes, como mordomos, aquilo que pertence a Deus, de tal forma que Deus seja glorificado. É lógico que o contexto onde Paulo aplica isso, se você olhar os versículos anteriores, ele está falando de fugir da imoralidade. Mas o cuidado com o corpo, a boa mordomia, não é apenas mantê-lo distante de pecados, morais e impureza, como envolve todo o pacote, toda a ideia do cuidado do corpo. Aliás, um pouquinho atrás, no verso 13, o apóstolo Paulo tinha dito assim, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Está falando de uma criação casada. Deus fez um para o outro e o outro para um. O alimento foi feito para ser digerido no estômago. O estômago foi criado para digerir o alimento. Ele está falando de uma criação casada. E ele termina dizendo, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. É depois dessa ideia que ele afirma no versículo 14 que o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, ele nos chama a pensar, além da funcionalidade do corpo para essa vida terrena, além da morte e decomposição do corpo, num dos eventos que é tratado na Bíblia como um dos rudimentos da doutrina de Cristo, que é a ressurreição. Nós precisamos entender com essa perspectiva maior a importância e o valor que o corpo tem aos olhos de Deus e a responsabilidade que nós temos de uma boa mordomia, cuidando daquilo que não é nosso e sim do Senhor. Paulo, em outro lugar, ele apresenta uma outra perspectiva do cuidado do corpo. Em Efésios 5, ele está falando a respeito de como os maridos devem tratar a esposa e a esposa os maridos. Ele estabelece um paralelo em relação a isso, falando a respeito de como Cristo trata a igreja e como a igreja deve se portar em relação a Cristo. E dos versos 28 a 30 de Efésios 5, ele diz, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui quando ele fala de como Cristo cuida da igreja, com a perspectiva de que a igreja é o seu corpo, isso nos ajuda a ter uma visão completa. Jesus, como Deus encarnado, viveu nessa terra 100% como homem. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, e porque cansou, ele descansou e dormia, porque tinha fome, ele comia, porque tinha sede, ele bebia, Você percebe a forma que na época de Jesus se vivia diferente
no nosso tempo, que vivemos o auge, o apogeu do sedentarismo em toda a história humana, né? Havia cuidados. Mas Paulo continua apresentando a ideia de que hoje, a igreja sendo seu corpo, ele continua cuidando dela. E diz, assim como o homem cuida do seu corpo, alimentando, exercendo cuidado, também deveria o fazer em relação à esposa. A visão de cuidado, né, me parecia ser algo tão óbvio, tão lógico, que eles não se davam a explicar isso, mas usavam isso como algo tão óbvio para explicar outras coisas. Quais são as áreas de cuidado que a gente precisa ter? Acredito que, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que merece ser destacada aqui é a questão da alimentação. Ele diz primeiro, né, que a pessoa que ama o seu corpo o alimenta e cuida dele. Então, antes das outras dimensões de cuidado, vamos falar em primeiro lugar da alimentação. Porque uma pergunta que eu comecei a me fazer desde que Deus começou a me fazer perceber essas verdades sobre saúde que eu nunca, durante muito tempo, nunca tinha percebido e enxergado na Bíblia, é como a comida tem afetado a humanidade. Mais gente tem morrido pelo excesso da comida do que pela falta dela. Isso não é apenas uma questão estatística, é que os abusos, os excessos em relação à alimentação têm trazido mais mal à saúde, né? E tem prejudicado mais pessoas do que a própria fome. Mas qual foi o problema básico, principal, inicial, primordial da humanidade? O pecado. Em que contexto o homem cedeu à tentação? Comida. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, qual foi a primeira investida? Comida. Transforme essas pedras em pães se você é o Filho de Deus. Graças a Deus nosso Senhor venceu, nos mostra que é possível vencer também. Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Números 11 nos mostra que os judeus, hebreus, depois de terem saído do Egito, sentiram saudade do lugar da escravidão, porque estavam com saudade da comida. Quando você começa a levar em conta os exemplos bíblicos, nós não podemos olhar e dizer, não existe nenhum tipo de perigo por trás desse cenário. A verdade é que a igreja, principalmente eu diria a igreja moderna, ela acabou criando uma espécie de autodefesa e proteção em relação ao assunto. Já houve épocas, né, em que o rigor ligado à alimentação era muito maior. As discussões da igreja no primeiro século, você percebe pelas epístolas. Tinha gente disputando o que podia, o que não podia comer. Havia uma mentalidade de asceticismo, né, de privação, de muito rigor. Se falava muito a respeito de domínio próprio, de temperança, de controle. Com o passar do tempo, nomenclaturas não bíblicas começaram a entrar na cultura cristã. Se não me engano, foi no século VI que o Papa Gregório Magno instituiu a questão dos 7 pecados capitais, entre eles a gula. Apesar de não ser uma terminologia bíblica, né, eles tratavam isso com um peso diferenciado. De alguma forma, na cultura moderna, nós fomos aliviando a barra, não só com aquela ideia de que não tem nenhum tipo de problema, como na verdade passamos a nos desculpar. Minha mãe uma vez voltou de uma consulta médica e ela falou, olha, fiquei com uma vergonha. Eu falei, do quê? Ela falou, de mim e de todos os crentes juntos. Falei, por quê? Ela falou, o médico olhou para mim e falou, olha, vocês evangélicos não fuma, não bebe, mas come que é um negócio. Ela diz, eu não podia nem defender ninguém, né? Porque de alguma forma a gente acaba criando uma forma de pensar equivocada. Gente, é impressionante como às vezes a gente pode usar a escritura para tentar fazer com que ela diga o que ela não disse, para justificar um estilo de vida. Por exemplo, Jesus disse, quando enviou os discípulos a pregar, comei de tudo o que puser diante de vocês. Gente, por anos eu acreditei que Jesus mandou comer tudo e não de tudo. Há uma diferença enorme. Comer de tudo é provar de todas as coisas, é não ser seletivo. Comer tudo é liquidar a fatura, é não parar enquanto tiver algo na mesa, né? Um fala a respeito do tipo de alimento, o outro fala a respeito da quantidade. Mas de alguma forma dizia, gente, Jesus que mandou, coma de tudo. E eu pulava o D e ficava só com o tudo, né? Como criei durante muito tempo uma outra desculpa sobre a questão do exercício físico, daqui a pouco eu chego lá. O que nós precisamos entender? Que existe uma cultura errada a respeito da comida. Nosso querido, saudoso pastor Francisco pegou no meu pé muito tempo, pelo menos ele teve a alegria de por muitos anos já me ver numa versão bem melhor. Um dia eu falei para ele, falei, Francisco, me ajuda aí a ter uma filosofia prática.
Ele falou, para mim a coisa mais prática é a seguinte, eu lembro que ele falou bem desse jeito, ele falou, eu não vivo para comer, eu como para viver. Eu falei, é profundo isso. Porque eu fiz um balanço rápido depois que ele falou e eu falei, eu não como para viver, eu vivo para comer. Né? Pensa num cara que agradecia a Deus, gente. Deus lá no Éden podia ter dito para o homem, diz, olha, eu fiz uma fruta só, em uma árvore só, ela tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que você precisa, e a gente ia passar o resto da vida comendo uma coisa de um sabor, um cheiro e uma cor. Mas Deus caprichou na diversidade, eu dizia, obrigado. Mas de alguma forma nós vamos a excessos. Existe uma mentalidade na Bíblia de banquete, de festa, de alegria, de celebração, sim, como exceção, não como regra, não como estilo de vida. Olha o que diz Eclesiastes 10:17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Esse refazer as forças é tratar a mesa como um meio de subsistência, não como um ato de prazer contínuo. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Basicamente, o texto está falando, né? Bem-aventurado é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes não vivem para comer, mas comem para viver. Outra coisa que me ajudou muito no processo, a mentalidade de glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu tive que começar a me perguntar muito. Cada vez que sentava à mesa, Deus vai ser glorificado com o meu comportamento aqui. Deus vai ser glorificado com o resultado posterior do meu comportamento aqui. E essa mentalidade de dizer eu preciso honrar e glorificar a Deus quando como ou bebo, me ajudou a mudar muita coisa. Daqui a pouco vou falar sobre isso. De vez em quando alguém pergunta, pastor, o senhor já chegou lá? Falei, ainda não. Mas graças a Deus não estou mais aonde estava. Segunda área de cuidado, sobrepeso. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo, tratando do assunto das viúvas, ele explica, olha, se alguma viúva tem filhos ou netos, tem arrimo de família, eles é que devem cuidar dela, para que a igreja não se sobrecarregue. A igreja cuidaria apenas das viúvas, né? Cuidaria ali, sustento mesmo das viúvas que não tinham arrimo de família. Eu lembro de um dia que eu estou lendo esse versículo e a frase, para que a igreja não se sobrecarregue, pareceu saltar aos meus olhos. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu já parei, comecei a pensar, falei, Deus vai falar alguma coisa sobre a igreja, a maneira de funcionarmos, de tratarmos. E o Espírito Santo repetiu, nenhuma sobrecarga é sábia, nem a sobrecarga de peso que você carrega. E aí foi um choque. Eu me lembro de uma ocasião de uma pessoa falou, pastor, eu sei que o senhor tinha um problema congênito que piorou a ponto de precisar de uma cirurgia no joelho ano passado. Ele falou, eu sei que o senhor viveu intervenções de Deus na sua coluna, mas o senhor tem consciência de que tudo isso foi agravado pelo seu excesso de peso. Eu falei, hoje eu tenho. Na época em que eu estava gastando o cartão antes de chegar a fatura, infelizmente eu não tinha. Eu me lembro de uns anos atrás ter feito uma declaração aqui de público dizendo, gente, eu vivi uma vida sem arrependimentos. Conheci a Deus cedo, me voltei para o Senhor cedo, me doei ao Senhor desde a minha adolescência. E eu lembro que eu falei, não tenho nada do que arrepender. Nos últimos 5 anos eu mudei o discurso. Eu digo, hoje eu tenho um arrependimento. Eu queria voltar lá atrás e ter entendido essas coisas antes. Graças a Deus eu entendi a tempo de arrumar, de mudar muita coisa, mas gostaria de ter entendido e praticado antes. Mas, pastor, o senhor estava falando sobre peso, depois da alimentação, as duas coisas não estão relacionadas? Sim e não. Porque tem gente que está vivendo sobrepeso, não apenas por falta de cuidado na alimentação. Quando eu resolvi cuidar disso, eu lembro que na primeira conversa o médico falou, nós temos que arrumar 3 coisas na sua vida. Uma é a sua alimentação, mas só isso não vai resolver. Ele falou, a outra é o seu sono. Ele disse, e a outra ainda diz respeito aos exercícios. Tem gente que está vivendo sobrepeso, não só por conta de uma alimentação exagerada, mas pela falta dos outros componentes. E tem uns camaradas que comem pra caramba, mas parece que tem uma anaconda dentro de si, a gente não sabe para onde aquilo vai. Então, apesar de comer muito, ele não tem o problema do sobrepeso. Ele, às vezes, por essa dieta que não é cuidadosa, balanceada, ele pode ter outros problemas, mas às vezes ele não está tendo sobrepeso. Então, vou separar. Olá, temos uma dica incrível para vocês.
Gostaria de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus? Na descrição do vídeo e no comentário fixado, temos dicas valiosas para lhe ajudar a andar no Espírito. Não deixe de conferir. Deus os abençoe.